Quanto tempo, né? Vamos embora. Mais uma aula de geografia, né? Vamos começar aqui para a gente falar um pouquinho sobre, né, toda a questão da formação, né, da industrialização brasileira, né? Eu vou dar um recorte aí histórico para a gente relembrar um pouquinho das fases de formação da industrialização brasileira. Vamos lá começar? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre tudo que aconteceu, né, no Brasil, o que é que se desenvolveu ao longo do tempo da economia brasileira para a gente ter exatamente, né, uma transformação para chegar até o processo de industrialização. O nosso caminho hoje é exatamente fazer todo esse processo, saber como é que a gente começou o processo de industrialização brasileira e também saber por que antes não tinha começado, né? Porque vocês sabem que a industrialização brasileira é considerada tardia, né? A gente vai analisar exatamente essas características, né? O que é que aconteceu com o Brasil para ter essa industrialização aí, ó, tardia. Vamos começar? Vamos embora, né? Ó, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre industrialização. Hoje a gente vai falar sobre industrialização brasileira, né, pessoal? E aí eu vou fazer um processo que a gente faz, né? A gente fala um pouquinho sobre o que foi pré-industrialização. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho, né? O que foi a pré-industrialização. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre a pré-industrialização. Primeiro detalhe que vocês devem lembrar, né? Uma característica boa é o seguinte, né? O Brasil começa toda a sua história no século XVI, lógico, né? A gente vai lembrar aqui que o Brasil inicia sua história no século XVI. A base econômica da época, a gente vai lembrar que era exatamente, né, a cana, né, de açúcar, né? Era uma base no setor voltado para o setor primário, né? A gente está aqui no setor, né? Opa, no setor primário, certo? Então, ó, basicamente o início da formação brasileira está voltada para esse setor primário. Se você for fazer algumas caracterizações, você vai perceber, né, que vai fazer o que é que vai acontecer nessas mudanças, certo? Quando eu vou aqui passar do século XVI, passo para o século XVII, praticamente não tem muitas mudanças. Mas quando eu chego aqui em meados do século, né, da passagem entre o século XVII, né, e o século XVIII, eu tenho algumas transformações aqui no Brasil bem interessantes. Como, por exemplo, a gente vai ter, né, a questão do ciclo do ouro, né? A gente entra na história do ciclo do ouro no Brasil. E o que é importante isso para a gente entender a questão da formação da industrialização brasileira? Poxa, o ciclo do ouro vai estar ligado diretamente à caracterização do início também de um surto de urbanização, né? O ciclo do ouro já vai trazer o surto da urbanização. E um fato interessante que vai acontecer, principalmente, né, entre esse século XVIII e início do século XIX, a primeira coisa vai ser, ó, a gente pode falar aqui, ó, em 1763 vai acontecer a mudança da capital, né? A gente tem aqui, ó, a mudança da capital, opa, brasileira, né? Que vai sair de Salvador e vai diretamente para onde? Vai diretamente para o Rio de Janeiro, né, pessoal? A gente chega aqui, né, no Rio de Janeiro. E o que é importante vocês perceberem nessa caracterização aí do Rio de Janeiro? Ó, tudo vai mudar, né, pessoal? Quando a gente chega no Rio de Janeiro, tudo muda, tudo se transforma, né? São coisas interessantes para a gente perceber. Porque é a partir dessa ideia do Rio de Janeiro que ele vai se desenvolver algumas coisas interessantes, né, aqui no Brasil. Como, por exemplo, né, o Rio vai começar a crescer e vai se desenvolver mais ou menos uma ligação para você fazer o processo de exportação desse ouro, né, que estava sendo produzido naquela época. É a partir daí que vai ser criado, por exemplo, lugares lindos como a famosa Estrada Real, né? Hoje, paraísos dos ciclistas, né? A galera faz muito pedal lá e tal, e tem campeonato e tudo, né? Coisa interessante da Estrada Real. Mas essa Estrada Real, historicamente, né, ligava Minas a
Rio de Janeiro, para fazer exatamente esse processo do escoamento do ouro, né? Coisa interessante para a gente perceber aí. E tudo isso por conta dessa mudança que a gente estava tendo, esses acontecimentos aí que estavam transformando o Brasil nesse meados do século XVIII aqui, né? Estava transformando toda essa ideia. Quando eu chego aqui no século XIX, também a gente vai ter algumas características importantes no século XIX, né? Como, por exemplo, vocês devem lembrar, em 1808, eu tenho a vinda, né, da família real. A família real vem para o Brasil, né, pessoal? Né? A vinda da família real, né? Ela vem aqui no Brasil fugindo daquela questão das tropas napoleônicas lá e toda aquela história, né, que estava acontecendo lá em Portugal. A família real vem aqui para o Brasil e vai se instalar onde? Ó, diretamente no Rio de Janeiro, que era o foco desse processo de um início do que a gente chama, né, de uma caracterização, de uma modernização brasileira, né? Isso vai trazer características para ter essa formação exclusiva, né, do Brasil nesse início aqui, né, de o que a gente chama dessa formação exclusiva brasileira. Isso é um fator importante que estava acontecendo nessa época, né? São características importantes para vocês pensarem e refletirem, né, o que estava acontecendo nesse primeiro momento. Então, ó, essa caracterização específica aqui do início, né, da pré-industrialização brasileira, vocês observam que a gente ainda vivia muito nesse surto voltado para o sistema do setor da agricultura e bem inserido também na questão específica, né, desse setor primário, que dominava não só a questão econômica, dominava também as questões sociais e políticas. Vocês lembram daqui, né, que os senhores de engenho eram que dominavam tanto as questões sociais, né? A gente tinha a relação social produzida pelo senhor de engenho e tínhamos também a caracterização específica, né? Isso aqui é importante. Tínhamos também a caracterização específica da política brasileira, que era voltada, né, por esse voto específico, né, dentro dessas caracterizações do voto de favor para o seu senhor, né, no caso. E aqui a gente vivia ainda um período, né, que era a pré-independência do Brasil, vocês devem lembrar. E nesse processo aqui, né, pessoal, vocês percebiam que o senhor também tinha um fator político interessante, né? Os senhores de engenho já tinham um fator político interessante por conta dessas caracterizações de que o que dominava todo o contexto aqui da política brasileira estava voltada para esse ciclo do açúcar. Isso é lógico, né? Então vamos lá. Então a gente viu um pouquinho aqui do que estava acontecendo nessa pré-industrialização, certo? A gente teve esses mecanismos que fizeram esse processo, né? Um dos fatores mais importantes foi esse surto de urbanização, nessa mudança vinda com o ciclo do ouro e essas produções exclusivas aí, né? Como eu falei para vocês, da Estrada Real, que vai mudar todo o processo. Aí a gente continua no século XIX, né? A gente está ainda continuando aqui no século XIX. Depois da vinda da família real aqui para o Brasil, vai acontecer ainda dentro desse século XIX, né? Em 1822, a nossa famosa independência do Brasil, né? Do Brasil, né? A gente tem aqui, ó, a famosa independência do Brasil. Isso caracteriza bem esse período, né? Vai trazer essa exclusividade aí também, né? Em 1822, que já dá uma caracterização também importante, né? Né? A família real continua aqui, né? Vocês lembram que Dom Pedro I é que faz todo esse processo e vai também continuar essa questão, né, do processo de urbanização mais na região sudeste, né? Olha, observe que isso aqui vai dar uma caracterização, né, de um processo da, digamos assim, né, de uma ocupação maior da região sudeste. Olha, isso aqui é de extrema importância. Por quê? Vocês vão lembrar, né, que a região sudeste é a região que tem essa maior característica da industrialização brasileira, né? Pois a gente vai ver um pouquinho mais adiante sobre esse processo. Então, ó, a região sudeste ela começa a ser exatamente caracterizada a partir, né, desse mecanismo, dessa chegada, né, da independência do Brasil
desse processo do ciclo do ouro, essa interligação, né, com o Rio de Janeiro, tudo isso vai caracterizar que a gente vai trazendo mais coisas, né, para a região sudeste. Isso aqui é uma característica que vocês devem ficarem bastante atentos. Então, ó, tudo isso caracteriza, junto a essas questões, olha que coisa importante, a gente já passa, né, aqui do século XIX, passa da metade do século XIX, no caso, e a gente chega até 1844, onde eu tenho a criação, da tarifa Alves Branco, né? Alves Branco, né? Que vai incentivar exatamente o que, pessoal? Vai incentivar a questão do aumento dos impostos das mercadorias que vinham de fora, né? Aumento das tarifas das mercadorias importadas, né? Eu tenho aqui, ó, o aumento das tarifas dos produtos importados. Olha, isso aqui era uma característica boa aqui para o Brasil, né? Significa que a gente ia ter uma melhoria, entre aspas, né? A gente teria uma caracterização de uma tentativa de fazer uma produção aqui nacional, né? Que desse uma melhor essas relações. Dentro dessa caracterização também, vocês devem lembrar classicamente também de 1850, que eu tive também, né, pessoal, a criação da Lei Eusébio de Queiroz. E nessa criação dessa lei de Eusébio de Queiroz, vai ter exatamente a caracterização do fim do tráfico negreiro. E aí tem essa relação também com a vinda, né, lógico, dos imigrantes, né? Imigrantes aqui para o Brasil, que vão trazer essa característica, principalmente italianos e alemães, que vão vir diretamente para quê? Para fazer exatamente, né, o início do que a gente chama da produção do café. Observe como o Sudeste ele vai sendo preenchido, né, de várias coisas, né, o que a gente pode chamar também de um processo meio de regionalização que estava acontecendo nessa época. São algumas características para vocês já usarem, né, nessa hora de formar essas formações específicas aqui da industrialização brasileira. Então o Sudeste está sendo preenchido de coisas, né, que a gente caracteriza. Eu continuo aqui ainda falando um pouquinho, ó, do século XIX, com as características boas, né? Com a vinda desses imigrantes, a gente inicia o que a gente fala especificamente, né, do famoso ciclo, olha, do café. A gente entra aqui no que a gente chama, né, do famoso ciclo do café. Isso aqui vai ser de extrema importância porque os cafeicultores, né, pessoal, vão investir no que a gente chama, né, da produção de infraestrutura. Eu já estou falando de metade do século XIX. Estou falando aqui da metade, né, que eu já estou na metade do século. Eu já estou na metade do século aqui com essa história do ciclo do café. E os cafeicultores, eles vão precisar exatamente também da produção de estradas, né? Eles vão precisar exatamente de infraestrutura para também fazer o escoamento do café. Lembre-se que o café ele era voltado para a questão, né? Vocês lembram? Era um sistema ainda, né? Um sistema de plantation, como a gente tinha do açúcar, que onde eu tinha característica específica para exportação. E como eu tinha essa característica para exportação, eu precisava de infraestrutura, né? Infraestrutura para exatamente a gente ter esse processo, né, de escoamento do café aqui em meados aí da metade do século XIX. Então os cafeicultores eles já começaram a ter aquelas velhas, né, políticas que vocês devem lembrar que a gente vivia a política café com leite, né? A gente tinha aqui a política café com leite, né? Onde
eram esses cafeicultores de São Paulo, junto com a questão dos produtores também de Minas, nas Gerais, que eles faziam essas trocas políticas e isso também deu um incentivo para o processo da industrialização brasileira. Como assim, professor? Porque exatamente, né, nessa região sudeste vai se crescer a produção, por exemplo, de infraestruturas, como eu falei para vocês, principalmente de estradas, para fazer esse processo de escoamento, né, do café. Então, ó, escoamento do café, urbanização, infraestrutura, tudo estava já se tornando propício, né, para um negócio começar a melhorar mais ainda nessas ideias, né, nessas suas características que nós estamos aqui falando para vocês. E daí, o que é que vai acontecer aqui dentro dessas ideias? Olha, um fator bem importante também. Vai aparecer um cara na metade do século, né, 19, o que a gente chama da era, né, Mauá, o famoso, né, Mauá, Barão de Mauá, né? Ele é bem famoso aqui porque ele é um cara que vai trazer o que a gente chama de uma tentativa de modernização, olha, para o Brasil, né? Ele vai trazer exatamente, ó, um processo de modernização, olha, do Brasil. E como é que ele faz esse processo de modernização? Lógico que ele vai, né, ser um cara pioneiro em várias coisas. Aqui ele teve contato bastante com os ingleses e tal. E esse, né, entusiasta brasileiro, ele vai começar exatamente a incentivar e trazer mais infraestrutura. Ele vai trazer, por exemplo, coisas interessantes, como por exemplo, a iluminação pública a óleo, né? Interessante para vocês perceberem que já acontecia em alguns países como França, né, e Inglaterra, e ele traz essas ideias para cá e vai trazer essas iluminações, né, para cá no Brasil, vai fazer a primeira rodovia, né, aqui brasileira, a pavimentada, né, essa questão do calçamento e tal, já para facilitar também, ó, o transporte, ele ficar a rodovia um pouco mais, né, limpinha e tal, sem ter esses processos de você ter que passar por lamas e tal, e algumas coisas desse tipo. Vai também fazer um incentivo para trazer a primeira ferrovia para o Brasil. Olha como o negócio está mudando de figura, né? O Brasil está entrando nessa categoria aqui, ó, mais voltada para esse sistema, né, de melhoria na infraestrutura. Tudo estava, olha, caminhando para coisas boas nessa era Mauá. E Mauá, ele vai se aproveitar e vai dizer, rapaz, a gente poderia investir em algumas manufaturas, né? Olha, a gente chega aqui na história da formação da manufaturas. E nessa ideia dessa formação dessas manufaturas, pessoal, isso aqui é de extrema importância para vocês perceberem toda essa constituição, né, dessa ideia. Por quê? Com essa ideia das manufaturas trazidas também para o Mauá, também a gente vai começar a fazer uma pequena produção brasileira. É o que a gente chama de surto, né, ou pré-fase da industrialização, né? A gente tem o primeiro surto, olha só aquele sustinho, aquele primeiro surto da industrialização brasileira que começa aqui, ó, nessa era ainda Mauá. Isso aqui é importante para vocês perceberem, né, essa caracterização do que estava funcionando na época, né, dessa formação, desse contexto aqui específico, né, do que a gente estava vivendo, né, nessa metade do século XIX. Isso aqui são características boas para vocês pensarem e refletirem, né, sobre essa ideia do que estava, né, crescendo aqui no Brasil. Certo, mas como eu falei para vocês, Mauá depois, né, vai ser criticado, a gente não vai ter esse crescimento que se esperava, né, o início da industrialização brasileira ainda no século XIX, e no início do século XX dá meio que uma reduzida, né? Meio que uma reduzida. Só que vai acontecer alguns fatores históricos importantes, né? E aí a gente vai sair desse século XIX, né, desse surto da industrialização brasileira, né? Mas a gente teve aqui um processo de crescimento de infraestrutura. Isso aqui é importante, né, pessoal? Isso aqui é importante para vocês perceberem. E dentro dessa ideia, olha, pensem comigo, vai acontecer algumas coisas no século XX, né? Algumas coisas importantes no início do século XX. Primeira coisa, a gente deve lembrar, né, que nesse início do século XX
começa mais ou menos a história, ó, do que a gente fala da crise do café, né, pessoal? A gente tem aqui, ó, o começo de crise do café, né? O café vai entrar em crise principalmente por conta de quê? Por conta que a gente vai lembrar que um dos maiores compradores de café do Brasil era exatamente os Estados Unidos e alguns países da Europa. E vocês vão lembrar que no início do século XX nós vamos ter o quê? A primeira, olha, e depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Olha, então isso já vai dar um probleminha aí, porque os cafeicultores vão começar a acumular dívidas, olha, e não vão conseguir vender, né, exportar o café como eles estavam nesse processo aí incisivo aqui no Brasil, certo, pessoal? Tem essa caracterização do que estava acontecendo nesse Brasil aí, né, do início do século XX. Então tem essas coisas que vocês devem lembrar e caracterizar, né, nesse início aí desse surto da industrialização brasileira. E agora o que é que vai gerar? O governo vai ter que começar a fazer o processo de melhoria nesse sistema, porque se os cafeicultores continuarem ainda nesse processo desse joguinho da história da política café com leite, a gente vai começar a sofrer, vai começar a faltar produtos aqui para o Brasil, porque a Europa estava vivendo a história da primeira e depois, logo depois vai ter a Segunda Guerra, e entre esse processo, né, entre esses meados desse processo, também vocês devem lembrar que vai acontecer, olha, vai acontecer também a famosa crise de 1929. Aí foi o prato cheio, né, a crise da Bolsa de Nova York, onde os Estados Unidos disseram agora o dinheiro acabou, não tem mais como a gente, né, tá comprando, por exemplo, o café brasileiro, né? E os cafeicultores aí ficaram, né, naquele processo, né, o que é que a gente vai fazer agora? O processo estava caminhando e vai surgir uma figura, né, emblemática na história do Brasil, né, para tentar solucionar esse processo. E é a partir daí que a gente começa realmente a industrialização brasileira, né? Com a famosa, olha, em 1930 eu tenho, né, a chegada de Vargas ao poder, né? Aí começa a história da era Vargas, né? E o que é que Vargas é tão importante para a industrialização brasileira? Ele se aproveitou, ele foi um cara muito inteligente, né? O que estava acontecendo no momento histórico, ele disse, rapaz, agora a gente vai ter que, né, fazer alguma coisa para melhorar esse Brasil. E uma das coisas que ele fez para esse processo, para melhorar o Brasil, foi a primeira coisa que ele estava vendo que o mundo estava precisando, né? E alguns países já estavam fazendo também. E ele trouxe essa ideia para o Brasil, inicialmente sobre a história do nacionalismo. Vargas trabalha muito com a ideia de você defender sua pátria. E nessa ideia de defender sua pátria, ele vai trazer também, dizer, rapaz, a gente precisa também, né, de fazer melhorias específicas também, né, na infraestrutura brasileira e criar os incentivos para as indústrias nacionais. Olha, aqui ele vem com a ideia, né, da industrialização Mas, peraí, né? Para a gente fazer uma industrialização aqui nacional, eu preciso de algumas coisas que aconteçam, né? Que vai trazer essa melhoria para essa industrialização nacional. E daí ele vai criar exatamente algumas coisas que vão incentivar esse processo de industrialização nacional, como por exemplo as questões clássicas, né? Primeiro detalhe, ele vai incentivar a questão, né, do aumento das tarifas dos produtos importados. Olha, ele vai aumentar aqui, né? Ele vai ter aqui, ó, o aumento das tarifas dos produtos importados. Primeira questão aí importante. Outra coisa, ele vai incentivar que a produção do extrativismo, olha, no Brasil seja nacional. E ele vai criar
companhias como clássicas aqui, a gente vai lembrar da nossa famosa Vale do Rio Doce, né? Hoje em dia que a companhia é só Vale, né? Mas a Vale do Rio Doce, beleza? Vou colocar aqui para vocês, né? Um detalhe importante aqui, ó, a criação também da Vale do Rio Doce, né? Importantíssimo extrativismo, né? Mineral, que é exatamente de uma empresa feita por uma empresa brasileira. Isso aqui é uma caracterização importante. Ele vai criar também o início das companhias hidrelétricas, né, pessoal? A gente vai lembrar aqui, ó, a formação das companhias das hidrelétricas. Ok? E dentro dessa formação dessas hidrelétricas, vocês vão me lembrar de uma famosa aqui, ó, do Vale, né, do São Francisco, pertinho aqui da gente, né, pessoal? Então, ó, ele vai nessa caracterização dessas ideias nacionalistas, ele está criando o que a gente chama de infraestrutura para o Brasil, para dar exatamente esse processo de impulso aqui à industrialização brasileira. Outra coisa que ele vai fazer aqui, ó, vamos lá, para a gente continuar falando aqui de Vargas do século XX, né? Eu estou dentro dessa caracterização aqui, ó, da era Vargas, né? Uma outra coisa que ele vai incentivar aqui na produção também é o próprio trabalhador, né? Olha o incentivo que ele vai dar aí, né? Que eu estou falando de Vargas, né? Da era Vargas, de 1930 a 1945, né? Tô falando de Vargas nesse período. Ele vai criar também o que a gente chama nessa formação, olha que dica boa, né? A nossa famosa CLT, né? A gente tem a criação dos direitos trabalhistas, né, pessoal? A consolidação das leis trabalhistas, né? Que a gente tem os direitos trabalhistas. Isso aqui são coisas importantes que vão acontecendo, né, nesses entremeios aí da era Vargas e que vai dar tudo infraestrutura para ter esse início da industrialização brasileira, certo? São essas características que vão dar, né, toda essa formação. Uma outra coisa, né, que vocês devem lembrar também de boa importância é que a gente classifica essa industrialização brasileira primeiramente, né, como uma industrialização tardia, é uma industrialização tardia. Por que é classificado como uma industrialização tardia? Isso é bem simples, pessoal. Industrialização tardia porque eu estou falando de uma industrialização, né, que começou bem depois, né, mais de 100 anos depois do primeiro processo, né, que a gente tem da industrialização, no caso, né, quase 200 anos da industrialização, começou lá na Inglaterra, certo? E o que começou aqui foi parecido com o que começou lá na Inglaterra no século XVIII, em 1750, né? Essa questão que a gente teve, né? Esse incentivo, né? Outra coisa que Vargas vai fazer também, né? Esse processo, né? Um acordo com os cafeicultores, isso aqui é importante, né? O acordo é exatamente isso, né? Ele continua comprando o café dos cafeicultores, isso fez também ele ser eleito, né? Ele dar o golpe, né? No caso, né? Ele fez isso por conta desse acordo com esses cafeicultores, isso aqui é uma dica importante. E toda essa ideia foi fazendo com que a gente crescesse dentro desses mecanismos específicos, né, do processo de industrialização. Porque os cafeicultores eles continuavam vendendo café para Vargas. Vargas fez aquela história de jogar café no mar, queimar café,
né? Mas ele continuava comprando café a preços inclusive até altos, né? Os preços eram altos na época e tal. E isso fez com que, né, a gente tivesse também, né, pessoal, um incentivo desses cafeicultores a continuar investindo, né, em infraestrutura e ainda deixando dinheiro no banco para ser emprestado, né, para os primeiros aventureiros que quisessem entrar no processo de industrialização. Olha, então a gente tem essa característica aí importante para a gente perceber como a era Vargas, né, vai crescendo nesse processo de desenvolvimento, né? São dicas importantes para vocês perceberem, né, essas ideias, né? São características importantes e dicas para vocês alimentarem essas ideias. Então, a industrialização ela é tardia por conta disso, né? Outra coisa, né? Ela começa com o que a gente chama da substituição das importações. Opa, o que é que significa esse início da substituição das importações? Ó, isso aqui é bem fácil, pessoal. Vocês devem lembrar, né? Vargas, ele se aproveitou do período que, como eu estava falando aqui para vocês, a gente estava vivendo um período entre guerras e a gente precisava, né, de tudo que comprávamos e tudo que a gente utilizava, tudo vinha de fora, né? E a gente precisava exatamente começar a produzir internamente, né? E essa produção interna veio através exatamente dessa infraestrutura que ele foi criando para ter essa produção específica, né, das suas caracterizações. Isso aqui é uma dica boa para vocês pensarem também, né, sobre essas ideias dessa formação da era Vargas. Isso aqui é uma ideia boa. Outra coisa que vocês devem pensar também, né, nessa substituição das importações é que Vargas vai dar um incentivo inicialmente ao que a gente chama de indústrias de bens de consumo, né? A gente tem aqui, ó, um incentivo à industrialização dos bens de consumo. E o que é isso? O que é isso, professor? Bens de consumo? Ah, bem simples, ele vai estar em investimento em industrialização mais simples, como por exemplo a indústria têxtil, né? Eu tenho um exemplo aqui, ó, clássico da indústria têxtil. E também eu tive um incentivo à industrialização de alimentos, né? Tudo isso vai dar essa caracterização específica, né, desse processo da industrialização, né, brasileira tardia, substituindo as suas importações, mas com industrialização mais simples, mas com esse fervor nacionalista que Vargas estava trazendo, certo? Então, a nossa ideia inicial é falar exatamente desse contexto do surgimento da industrialização brasileira. Todas as ideias foram colocadas aqui para vocês perceberem, né, o que estava acontecendo no Brasil nesse recorte histórico, nesse período específico, né? São características boas para vocês pensarem, refletirem, né, sobre essas ideias, né, pessoal? Uma outra coisa para a gente terminar aqui, né, que é de extrema importância, é que vocês devem lembrar que Vargas, né, ele foi um cara também, ele passou pelo período que a gente chama, né, meio que ditador, né, aquela história do Estado Novo, 1937, né, toda essa caracterização específica, né, dessa formação de um processo meio ditatorial. E dentro desse processo ditatorial é que ele vai ter exatamente os incentivos, né, para fazer o que a gente chama de cala a boca, né, dos trabalhadores, né? Ele exatamente vai transformar o que é a história dos sindicatos, né? Ele vai trazer uma nova ideia, uma nova roupagem para esses sindicatos, para os trabalhadores que estavam já dentro a vento e popa trabalhando dentro das indústrias. Isso aqui é uma ideia boa. E outra coisa, né? Para quem não lembra, Vargas foi o famoso criador também, né, da nossa Petrobras, né? Só que ele não vai criar nesse período aqui entre 1930 e 1945. Vocês vão lembrar que existem duas eras Vargas, né? Eu tenho essa aqui a primeira, 15 anos que Vargas passa no poder aí, e eu tenho uma segunda, né? Uma segunda rodada de Vargas, né? Um retorno de Vargas ao poder
em 1952, né, pessoal? A gente tem esse processo de 1952, Vargas vai voltar, né, a ser presidente do Brasil, e nesse retorno ele vai dar tempo também de ele volta com essas ideias nacionalistas, lógico, né? E nesse retorno com essas ideias nacionalistas ele vai criar também a nossa famosa Petrobras, né? Que acontece isso em 1953, né? 54 ele comete, né, o suicídio, né? E a gente tem, né, exatamente essa característica aí, né, do fim desse período aí da era Vargas, né, das duas eras Vargas. Então, ó, aqui para vocês perceberem esse incentivo, essa composição inicial muito nacionalista de Vargas estava referente exatamente ao que estava acontecendo na época, né? Observem também que não era só porque Vargas queria, né, ser nacionalista, e sim porque também tinha essa caracterização do que estava acontecendo nesse exato momento. Muito diferente, né, que a gente vai falar na nossa próxima aula, das ideias do famoso JK, né? JK já vai trazer outras características, né? Outras ideias, outros pensamentos para a gente pensar e refletir, né, sobre esse contexto aí da industrialização brasileira. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, né? Hoje a gente fica aqui, né, falando só sobre essas características até a era Vargas. Em um próximo momento, uma próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre JK, ditadura militar e industrialização, né, pós-ditadura e o que a gente chama da industrialização da atualidade, certo? Uma coisa que vocês sempre devem ligar, pessoal, quando a gente fala sobre industrialização, já citei aqui, mas eu vou repetir que é de extrema importância, industrialização está conectado com o processo de urbanização. Então, todo esse processo que Vargas trouxe, né, todas essas ideias, esses planejamentos e tal de infraestrutura nacionalista também incentivaram o processo de urbanização brasileira. É a partir daqui que a indústria vai puxar exatamente os trabalhadores todos direcionados para o Sudeste. Por isso que a gente tem uma grande concentração populacional também no Sudeste, e isso vai fazer com que essas características transformem, né, aquela área e se desenvolva com mais, né, produtividade. Então, ficamos por aqui, né? Até a próxima. Fiquem com Deus. Namastê. Valeu!